Existem histórias que ficam presas dentro de nós, como se tivessem sido trancadas a 7 chaves. Algumas lembranças são tão pesadas que levamos uma vida inteira para ter coragem de contá-las. Mas hoje, depois de tantos anos, sinto que chegou o momento. Porque ninguém merece crescer dentro de um lar onde o amor nunca existiu. Me chamo Alzira, tenho 79 anos. E hoje sou uma mulher serena, que aprendeu a valorizar as pequenas alegrias da vida. Mas nem sempre foi assim. Vivi uma infância que muitas pessoas não imaginam que possa existir. Cresci em uma casa onde o medo fazia morada, onde o silêncio dizia mais do que qualquer palavra, e onde cada dia era uma batalha invisível, travada sem testemunhas. Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo esse relato da minha vida. Aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Nasci no interior do Paraná, em 1945, em uma cidadezinha de ruas de terra e casinhas simples, onde todos se conheciam pelo nome. Para quem via de fora, minha família parecia normal. Um pai trabalhador, uma mãe dedicada, 2 filhos bem vestidos indo à escola todos os dias. Mas dentro daquela casa, a realidade era outra. Eu e meu irmão mais novo, Joaquim, aprendemos desde cedo que nossa vida não era como a das outras crianças. Meu pai, seu Américo, era um homem respeitado na cidade. Alto, de olhar sério, sempre bem arrumado, trabalhava como dono de uma pequena mercearia. No comércio, sorria para os fregueses, fazia fiado para as vizinhas e até brincava com as crianças que passavam. Mas, dentro de casa, era um homem de poucas palavras e expressão fechada. E quando falava, suas palavras pesavam como chumbo. Minha mãe, Dona Helena, era uma mulher bonita, delicada, mas que parecia ter apagado a própria luz com o passar dos anos. Eu não me lembro de tê-la visto sorrir com verdade. Seu riso, quando surgia, era sempre tímido, contido, como se tivesse medo de ser feliz demais. Ela não trabalhava fora, e tudo o que tínhamos dependia do dinheiro que meu pai trazia da mercearia. Isso fazia dela uma mulher sem escolhas, sem liberdade, sem vola. Desde pequenos eu e Joaquim sabíamos que precisávamos andar na linha. Não fazíamos bagunça, não falávamos alto dentro de casa, não questionávamos nada. Nossa rotina era calculada, sempre pisando em ovos. Minha mãe nos ensinou que deveríamos ser obedientes, respeitosos e nunca fazer algo que pudesse desagradar nosso pai. Mas o que o desagradava? Isso mudava conforme os dias. Havia momentos em que um simples olhar poderia ser interpretado como desrespeito. E nessas horas, o silêncio era a nossa melhor defesa. Joaquim sempre foi um menino mais sensível. Enquanto eu aprendi a esconder minhas emoções, ele não conseguia fazer o mesmo. Lembro-me bem de vê-lo encolhido no canto da sala depois de alguma conversa dura com nosso pai. Eu queria protegê-lo. Mas o que eu poderia fazer? Eu era apenas uma menina. Na escola, invejava as outras crianças. Ouvia minhas colegas falarem sobre os pais com carinho, contando como eram mimadas, como ganhavam presentes ou como passavam tardes brincando no quintal. Eu apenas abaixava a cabeça e fingia estar distraída. Ninguém podia saber como eram as coisas em casa. O que acontecia dentro da nossa casa ficava dentro da nossa casa. Era isso que minha mãe sempre dizia. Nos domingos, minha mãe nos levava à missa. Era um dos poucos momentos em que nos sentíamos livres. Eu gostava de ver a igreja cheia, as velas acesas, o cheiro de incenso misturado com o perfume das senhoras que se sentavam nas primeiras fileiras. Joaquim gostava de cantar os hinos, e eu gostava de vê-lo sorrindo. Dentro da igreja sentíamos que, por algumas horas, éramos como qualquer outra criança. Mas, assim que a missa terminava, voltávamos para casa e colocávamos nossas máscaras de novo. Nosso pai não gostava que saíssemos muito. Ele dizia que o mundo lá fora era perigoso, que as pessoas eram falsas
que a cidade estava cheia de gente fofoqueira. Ele gostava de manter a família sob seu olhar. Nossa casa tinha janelas grandes, mas as cortinas estavam sempre fechadas. Do lado de fora, ninguém poderia imaginar o que acontecia ali dentro. Eu cresci sem saber o que era afeto. Nunca ouvi um "eu te amo". Nunca recebi um abraço espontâneo do meu pai. Minha mãe era mais carinhosa, mas sempre de forma discreta, como se tivesse medo de demonstrar demais. Joaquim, por outro lado, sempre buscava o amor que nunca vinha. Ele era mais sensível, mais vulnerável, e talvez por isso tenha carregado as dores mais pesadas. As noites eram sempre as piores. Quando o sol se punha, sentíamos que o dia ainda não tinha acabado para nós. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo som da porta da frente se abrindo e do barulho dos sapatos do nosso pai no assoalho de madeira. Meu irmão se encolhia na cama e eu apertava as mãos contra os ouvidos, torcendo para que a noite passasse rápido. Com o tempo, aprendi a me fechar, a fingir que nada me afetava. Meu irmão, no entanto, não conseguia esconder o medo nos olhos. Eu me lembro de uma vez, quando eu tinha uns 9 anos, que Joaquim veio até mim segurando um brinquedo quebrado. Um carrinho de madeira que ele adorava. Ele segurava as pecinhas como se tentasse consertar algo que não tinha mais jeito. Eu queria dizer a ele que ficaria tudo bem. Mas, naquela casa, promessas assim eram vazias. Foi nessa época que percebi que nossa vida não poderia continuar assim para sempre. Algo dentro de mim dizia que, um dia, isso tudo teria que acabar. Eu não sabia quando nem como, mas sabia que um dia o medo teria que dar lugar à coragem. Algumas pessoas são como tempestades. Você nunca sabe quando vão chegar, nem quão forte será o estrago que deixarão para trás. Só aprende a se proteger. E eu aprendi cedo demais. Meu pai, seu Américo, era um homem de presença. Alto, de ombros largos, cabelos sempre bem penteados e o olhar que nunca revelava nada. Ele falava pouco, mas quando falava, sua voz tinha o peso de uma sentença. Era o tipo de pessoa que ninguém ousava contrariar, que bastava uma única palavra para que a casa inteira se calasse. Ele não precisava levantar a voz para impor respeito. Sua presença já era suficiente para fazer minha mãe abaixar os olhos e meu irmão encolher os ombros. No interior do Paraná, nos anos 1960, homens como ele eram comuns. Chefes de família rígidos, trabalhadores incansáveis, donos de suas casas e de suas famílias. O respeito era conquistado pelo medo, não pelo amor. Mas o que os vizinhos viam era um comerciante respeitável, que vendia arroz e feijão fiado para os mais pobres e que participava das festas da cidade como se fosse um homem generoso. Ninguém sabia que, dentro de casa, o homem que chamávamos de pai era um estranho para nós. Eu não sei em que momento percebi que meu pai não era como os pais das outras crianças. Talvez tenha sido quando comecei a ir à escola e ouvi as outras meninas falarem sobre como seus pais as pegavam no colo, como brincavam no quintal, como traziam doces da cidade. Eu nunca tive nada disso. Meu pai não sabia meu doce preferido. Não sabia se eu gostava mais de bonecas ou de desenhar. Não sabia nada sobre mim e talvez nem quisesse saber. Quando chegava em casa depois do trabalho, ele seguia o mesmo ritual. Colocava o chapéu no gancho perto da porta, tirava os sapatos, sentava-se na cadeira favorita e esperava minha mãe servir o café. Não perguntava como foi nosso dia. Não queria saber das nossas notas na escola. Ele apenas esperava, como um rei esperando ser servido. Minha mãe, Dona Helena, sempre estava atenta. Sabia a hora exata de servir o jantar, de dobrar a roupa dele, de evitar conversas desnecessárias. Ela era uma mulher bonita, mas que parecia ter se apagado com o tempo. Seu sorriso, quando surgia, era contido, discreto, como se o mundo tivesse lhe ensinado que felicidade demais poderia ser perigosa.
Eu e meu irmão Joaquim aprendemos a ser invisíveis. Não fazíamos barulho. Não corríamos dentro de casa. Não questionávamos nada. Mas meu irmão era diferente de mim. Enquanto eu aprendia a me esconder no silêncio, ele ainda tentava se aproximar do nosso pai. Tentava puxar conversa, mostrar um desenho, falar da escola. Mas nunca recebia resposta. Apenas um olhar vago, um aceno indiferente. Havia algo no jeito do meu pai que eu não entendia naquela época, mas que hoje, tantos anos depois, vejo com clareza. Ele não via sua família como algo que ele amava. Ele via minha mãe como alguém que lhe devia obediência. Via a casa como um espaço onde ele mandava. E via a nós, os filhos, como meros detalhes da sua vida. Eu sabia que ele não nos enxergava como crianças. Para ele não éramos pequenos seres em formação, cheios de sonhos e fragilidades. Éramos apenas parte da casa, como um móvel, como um objeto que não se move sem permissão. Me lembro de um dia específico. Joaquim tinha 7 anos, eu tinha 9. Meu irmão adorava passarinhos. Naquele tempo, muitas pessoas tinham gaiolas penduradas no quintal com canários que cantavam pela manhã. Mas Joaquim não queria um passarinho preso. Ele queria cuidar de um, deixá-lo livre. Um dia, ele encontrou um passarinho machucado perto da estrada. Pegou-o com cuidado e o levou para casa, escondido entre as mãos. Colocou-o em uma caixinha de sapatos com um paninho velho e um pires com água. Ele vai melhorar, sussurrou para mim naquela noite, com os olhos brilhando de esperança. Mas o que meu irmão não sabia era que nosso pai não gostava de nada que não tivesse sido decidido por ele. E quando ele viu a caixa de sapatos no canto do quarto, tudo mudou. O que aconteceu depois daquela noite ficou gravado na minha mente por anos. Mas não posso contar. Nem preciso. Só posso dizer que no dia seguinte, Joaquim passou a falar menos. A olhar menos para cima. Como se algo dentro dele tivesse se apagado. Foi naquele momento que comecei a entender que dentro daquela casa não podíamos ter vontades próprias. Não podíamos demonstrar fraqueza, nem apego, nem sonhos. Meu pai não nos queria felizes. Ele queria que fôssemos como ele. Duros, silenciosos, sem emoções. Eu aprendi rápido a esconder quem eu era. Meu irmão, nem tanto. E talvez por isso, com o passar dos anos, ele tenha sido o mais afetado por tudo o que vivemos. Meu pai continuava sendo o mesmo homem respeitado da cidade. Continuava apertando as mãos dos clientes na mercearia, continuava participando das festas religiosas, continuava sendo visto como um bom provedor. Mas dentro de casa, ele era só uma sombra pesada, que sufocava tudo ao seu redor. Eu sabia que um dia algo teria que mudar. Só não sabia como. Cada pessoa carrega a dor de um jeito. Alguns se calam, outros se revoltam. Mas ninguém passa ileso quando cresce num lar onde o amor nunca existiu. Eu e meu irmão sempre fomos muito diferentes. Joaquim nasceu com um coração doce. Desde pequeno, via beleza nas coisas mais simples. Gostava de olhar o céu ao entardecer, de acompanhar as formigas carregando folhas, de escutar as histórias das vizinhas mais velhas quando sentavam na frente da casa para costurar. Ele se encantava fácil e por isso se magoava fácil também. Já eu... Desde cedo aprendi que a melhor maneira de sobreviver era me fechando. Eu não chorava, não pedia nada, não demonstrava emoções. Joaquim era o oposto. Ele sempre tentava se aproximar do nosso pai. Tentava puxar conversa no jantar, mostrar seus desenhos da escola, perguntar sobre coisas que ele lia nos livros. Mas nosso pai nunca demonstrou interesse. No máximo, um olhar impaciente, um suspiro antes de desviar o rosto. Meu irmão ainda era muito pequeno para entender o que aquilo significava. Mas eu entendia. Entendia que o amor não morava naquela casa. Mesmo assim, Joaquim não desistia. Ele acreditava que,
Se tentasse o suficiente, um dia receberia um gesto de carinho. Mas aquele dia nunca veio. Eu cresci ouvindo insultos, palavras duras, me sentindo um peso dentro da própria casa. Mas Joaquim carregava outro tipo de sofrimento. O tipo que faz alguém questionar se merece estar ali, se merece ser parte da família, se merece existir. E isso era ainda pior. Meu irmão tinha um sonho. Queria ser professor. Desde pequeno, se encantava com os livros da escola. Naquela época, no interior do Paraná, nem todo mundo conseguia estudar por muito tempo. A maioria das crianças, principalmente os meninos, parava depois de uns anos para ajudar os pais no trabalho. Mas Joaquim queria mais. Ele dizia que queria ensinar, que queria um futuro diferente. Lembro bem do dia em que ele contou isso para o nosso pai. Era uma tarde quente e estávamos sentados no alpendre da casa. Joaquim olhava o horizonte, com os olhos brilhando de esperança. Pai, um dia quero ser professor. Nosso pai virou-se para ele devagar, como se tivesse acabado de ouvir a coisa mais absurda do mundo. Professor? Isso não dá futuro, menino. Homem que se preza trabalha. Joaquim abaixou a cabeça. Eu vi seus dedos apertando a barra da bermuda, um sinal de nervosismo que ele sempre tinha. Mas, diferente de mim, ele não sabia engolir as palavras. Mas, pai, ensinar é um trabalho. O silêncio que veio depois dessa frase foi pesado. Nossa mãe olhou para baixo, fingindo não ter ouvido. Eu, sentada ao lado, prendi a respiração. Sabia que insistir naquilo era perigoso. Meu pai se levantou, ajeitou o cinto da calça e olhou para Joaquim de cima a baixo. Deixa de besteira. Você não vai ser professor coisa nenhuma. Joaquim não falou mais nada. Mas naquela noite, quando fomos dormir, ele ficou virado para a parede, os olhos marejados. Eu sabia que alguma coisa dentro dele tinha se quebrado e que nunca mais seria consertada. Meu irmão sempre teve o coração leve, mas, com o tempo, eu percebia que ele estava mudando. Aos poucos foi ficando mais calado, mais introspectivo. Ele já não tentava mais puxar conversa com nosso pai. Já não desenhava com tanto entusiasmo. Algo dentro dele estava apagando. Uma vez ele me chamou para o quintal e me mostrou uma gaiola velha que tinha achado jogada atrás da mercearia do nosso pai. Vou reformar, disse com um brilho de esperança nos olhos. E o que vai colocar dentro? Perguntei. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Nada. Só quero deixar a porta aberta. Na hora não entendi o que ele quis dizer. Só muito tempo depois percebi que aquela gaiola era uma metáfora. Joaquim se sentia preso, sufocado dentro daquela casa. Mas, diferente de mim, que aprendi a sobreviver endurecendo, ele ainda sonhava com liberdade. Ainda acreditava que um dia poderia voar. Com o tempo, fui me acostumando à nossa realidade. Eu acordava, fazia minhas tarefas, ajudava minha mãe, ia para a escola, voltava, ficava em silêncio. Aprendi a aceitar que nosso pai era como era e que nada mudaria isso. Mas Joaquim nunca aceitou. Ele tentava encontrar pequenos refúgios. Gostava de ler escondido. Gostava de passar tempo sozinho, desenhando sonhos no chão de terra. Mas a tristeza começou a se tornar mais forte do que ele. Até que chegou o dia em que ele simplesmente desistiu. Não desistiu da vida, mas desistiu de tentar se encaixar naquela casa. Parou de conversar, parou de tentar agradar nosso pai, parou de sonhar alto. Eu via o brilho nos olhos dele se apagando um pouco mais a cada dia, e aquilo me doía mais do que qualquer palavra que eu mesma já tivesse ouvido dentro daquela casa. Uma noite, estávamos sentados no chão do quarto, Joaquim olhando para as estrelas pela janela. Ele parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Você acha que um dia a gente vai sair daqui? Ele perguntou.
Eu demorei a responder. Não queria dar esperanças, mas também não queria tirar o pouco que restava dentro dele. Acho que sim, respondi, depois de um longo silêncio. Ele sorriu de leve, mas seu olhar ainda carregava uma tristeza imensa. Se a gente sair... Me promete uma coisa? O quê? Ele olhou para mim, os olhos mais sérios do que eu já tinha visto. Que a gente nunca vai deixar ninguém nos tratar assim de novo. Segurei sua mão. Prometo. Foi naquele momento que percebi que precisávamos sair dali. Que, de alguma forma, aquela história tinha que mudar. E que, por mais que o medo fosse grande, a coragem precisava ser maior. Nem toda prisão tem grades. Algumas são feitas de palavras, de olhares, de anos de silêncio. Minha mãe vivia dentro de uma dessas prisões, e por muito tempo achei que nunca sairia dela. Minha mãe, Dona Helena, era uma mulher de poucos gestos. Ela andava devagar, falava baixo e evitava qualquer coisa que pudesse desagradar meu pai. Quando eu era pequena, não entendia por quê. Eu achava que as mães eram como nos livros da escola, fortes, protetoras, que pegavam os filhos no colo quando choravam e enfrentavam qualquer coisa para defendê-los. Mas minha mãe era diferente. Ela parecia viver dentro de si mesma, como se houvesse uma parede invisível separando seus sentimentos do mundo exterior. Com o tempo, entendi que aquela parede não foi construída porque ela quis. Ela foi erguida pelo medo. Naquele tempo, década de 1960, uma mulher sem marido não era ninguém. Se ela não tivesse um emprego ou uma família que a sustentasse, estava condenada a uma vida de dificuldades. E meu pai sabia disso. Ele sabia que minha mãe não tinha para onde ir, que ela dependia dele para comer, para vestir, para ter um teto. E essa era a pior forma de prisão. Aquela que não precisava de correntes. Eu cresci observando minha mãe. Via como seus olhos evitavam os do meu pai sempre que ele chegava em casa. Via como suas mãos tremiam levemente quando ele falava mais sério. Via como ela sempre estava alerta, sempre atenta, sempre tentando prever o que ele queria antes mesmo que ele pedisse. Ela sabia que qualquer palavra errada poderia transformar um dia normal em um dia difícil. E por isso, ela nunca dizia nada. Uma coisa que nunca esquecerei são as noites. Minha mãe tinha o costume de sentar-se na beira da cama antes de dormir, passando creme nas mãos com movimentos lentos, quase mecânicos. Eu a observava pelo vão da porta, esperando algum sinal de que dentro dela ainda existia uma mulher que sonhava, que queria algo além daquela vida. Mas tudo o que via era cansaço. Ela não era uma mulher velha, mas parecia envelhecida pelo tempo. Não pelas rugas, não pelos cabelos grisalhos, mas pelo olhar. Era um olhar de quem já tinha perdido todas as batalhas antes mesmo de lutar. Eu me perguntava se ela se lembrava de quem era antes de casar, se ainda se recordava dos sonhos que tinha quando era jovem. Mas acho que ela apagou tudo isso. Apagou para conseguir sobreviver. Minha mãe tinha um jeito curioso de lidar com as coisas. Quando percebia que meu pai estava de mau humor, fazia de tudo para manter a casa em um estado de calma absoluta. Nos chamava de canto e dizia que era melhor não causar confusão. Nos dias em que meu pai chegava mais cedo do trabalho, ela já deixava o jantar pronto antes mesmo de ele entrar pela porta. Quando ele estava mais calado que o normal, ela evitava falar sobre dinheiro, sobre qualquer problema, sobre qualquer coisa que pudesse incomodá-lo. Ela tinha um medo tão profundo que passou a se antecipar. A gente cresce achando que os adultos sabem tudo, mas com o tempo percebi que minha mãe era só uma menina assustada que nunca aprendeu a fugir. Eu nunca esquecerei daquela manhã. Foi um dia comum. O sol brilhava, o cheiro de café tomava a cozinha. E Joaquim estava sentado na mesa, desenhando em um pedaço de papel. Minha mãe lavava a louça, enquanto meu pai lia o jornal,
como fazia todas as manhãs. Tudo estava em silêncio, até que, de repente, algo quebrou esse silêncio. Minha mãe parou o que estava fazendo, enxugou as mãos e disse com a voz mais firme que já ouvi sair dela: "Américo, eu queria conversar sobre uma coisa." Eu e Joaquim nos entreolhamos. Meu pai abaixou o jornal devagar. Olhou para ela sem dizer nada. Minha mãe respirou fundo. "Eu estava pensando que talvez fosse bom eu trabalhar." Um silêncio pesado tomou conta da cozinha. O rosto do meu pai não demonstrou nenhuma emoção. Mas eu sabia que dentro dele alguma coisa tinha sido acionada. "Trabalhar?" Ele repetiu. Minha mãe apertou o pano de prato nas mãos. "Sim, talvez na venda do seu Joaquim, ajudando a arrumar as prateleiras, ou costurando para fora." Ela falava rápido, como se tentasse terminar antes que ele a interrompesse. Mas ele não interrompeu. Ele apenas fechou o jornal com calma, colocou-o sobre a mesa e olhou bem dentro dos olhos dela. "E para que você quer trabalhar?" Minha mãe hesitou. Só para ajudar aqui em casa." Meu pai ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, sorriu de canto. "Ajudar? Eu dou tudo o que você precisa. Ou não dou?" Minha mãe abaixou os olhos. "Ah, dá." Ele balançou a cabeça, satisfeito. Pegou o jornal de novo, abriu e continuou lendo. "Então pronto. Para de falar bobagem." Minha mãe ficou ali, parada por alguns segundos. Eu vi sua respiração pesada, seu olhar perdido. E então, como se aquele momento nunca tivesse acontecido, ela voltou para a pia e continuou lavando a louça. Naquele dia, entendi que minha mãe nunca iria embora, porque ela nem sequer acreditava que podia. Depois daquele dia, minha mãe nunca mais falou sobre trabalhar, nunca mais tocou no assunto. Mas algo mudou dentro dela. Ela já não sorria nem mesmo nas pequenas coisas. Se antes havia um resquício de alegria em pendurar as roupas no varal ao sol, em arrumar as flores da mesa, em ver Joaquim cantarolar enquanto desenhava, isso desapareceu. Ela se tornou ainda mais silenciosa, ainda mais frágil, ainda mais distante. E eu percebi que ela tinha perdido a única coisa que ainda restava dentro dela: a esperança. Foi quando entendi que se alguma coisa fosse mudar, não seria por minha mãe. Ela já estava presa demais. Se alguém precisasse tomar uma atitude, seria eu e Joaquim. E uma hora, a oportunidade chegaria. Afinal, por mais longa que fosse a tempestade, um dia o sol teria que nascer de novo. Existem dores que o tempo não cura. Algumas memórias não se apagam. Apenas aprendemos a carregá-las de forma que não nos impeçam de continuar andando. Mas em cada passo, elas ainda estão ali. O tempo foi passando, mas nada mudava dentro daquela casa. Os dias eram sempre iguais, a rotina imutável. O café da manhã servido na mesa, meu pai lendo um jornal em silêncio, minha mãe andando leve, pisando como se evitasse acordar algo perigoso dentro daquele homem. Eu e Joaquim seguíamos o roteiro invisível que aprendemos desde pequenos. Não levantar a voz, não discordar, não demonstrar tristeza. No interior do Paraná, nos anos 1960, a vida das famílias se resumia a trabalho, escola e religião. As mulheres sabiam que seu papel era dentro de casa. Os homens sabiam que seu papel era comandar. E os filhos... Bem, os filhos apenas aprendiam a repetir esse ciclo. Mas eu e Joaquim não queríamos repetir esse ciclo. Nós sabíamos desde cedo que éramos diferentes das outras crianças. Não porque tivéssemos algo especial, mas porque o medo nos moldou de um jeito que ninguém nunca deveria ser moldado. Eu me fechei, me tornei dura. Me tornei alguém que engolia o choro antes mesmo dele subir a garganta. Joaquim, por outro lado, se tornou um espelho partido. Ele sorria quando precisava sorrir, falava quando precisava falar.
Mas por dentro, eu sabia que ele estava se desfazendo aos poucos. Havia momentos em que ele parecia distraído, olhando para o horizonte como se estivesse muito longe dali. Eu o chamava e ele demorava a responder, como se sua mente estivesse vagando por outro lugar. Eu não sabia para onde ele ia nesses momentos, mas sabia que não era um lugar bom. Se havia um único lugar onde eu e Joaquim podíamos respirar, esse lugar era a escola. Nossa escola era simples, com paredes descascadas e quadros negros gastos pelo tempo. Os professores eram rígidos e as carteiras de madeira rangiam quando alguém se mexia. Mas ainda assim, era um refúgio. Lá podíamos ser apenas crianças. Podíamos rir baixinho durante as aulas. Podíamos conversar sobre coisas bobas. Podíamos fingir que, ao final do dia, não precisaríamos voltar para casa. Joaquim sempre foi um bom aluno. Gostava de matemática e história. Gostava de desenhar mapas no caderno e de resolver problemas difíceis, só pelo prazer de encontrar a resposta. Eu também gostava de estudar, mas para mim, a escola era apenas uma pausa. Para Joaquim, era um sonho. Ele queria mais. Ele queria um futuro. Mas ele também sabia que, para nós, futuro era um luxo. Ninguém na nossa casa falava sobre o amanhã. Não havia planos. Não havia sonhos. Apenas os dias que se repetiam. E talvez por isso, Joaquim começou a mudar ainda mais. Com o passar do tempo, comecei a perceber que Joaquim estava cada vez mais distante. Antes, ele ao menos tentava conversar comigo. Tentava me contar sobre seus sonhos, sobre os livros que lia, sobre o que queria fazer quando crescesse. Mas então, ele parou. Passava longas horas no quintal, sentado sob a sombra da árvore, desenhando coisas que eu não conseguia entender. Às vezes, ele desenhava pássaros. Outras vezes, desenhava portas abertas. Eu perguntava o que aquilo significava, mas ele apenas sorria de leve e mudava de assunto. Até que, um dia, ele me olhou nos olhos e disse algo que nunca esqueci. Se eu fosse um pássaro, eu voaria para longe daqui. Eu queria dizer algo que o confortasse. Mas o que eu poderia dizer? Eu também queria voar, mas nossas asas ainda não tinham crescido. Minha mãe percebeu que Joaquim estava diferente. Ela não dizia nada, mas seus olhares denunciavam sua preocupação. Às vezes, ela passava a mão pelos cabelos dele devagar, um gesto raro de carinho. Outras vezes, sentava-se perto e tentava conversar, mas ele nunca dizia muito. Acho que, de alguma forma, minha mãe sabia que estávamos presos. Ela via em nós a mesma tristeza que carregava há anos. Mas, diferente de nós, ela já tinha aceitado esse destino. Eu e Joaquim ainda tínhamos esperança. E era essa esperança que nos deixava mais inquietos a cada dia. Eu e Joaquim nunca falamos sobre isso, mas eu sabia que ele tinha um plano. Eu via nos olhos dele que ele queria fugir. Talvez não fisicamente, porque ainda éramos crianças. Mas, de alguma forma, ele queria escapar. E talvez fosse por isso que ele passava tanto tempo desenhando. Talvez fosse por isso que ele olhava tanto para o céu. Eu tinha medo de perguntar. Tinha medo de que, ao colocar em palavras, aquilo se tornasse real demais. Mas, no fundo, eu sabia. Eu sabia que aquele lugar nunca seria suficiente para nós. E que, um dia, alguma coisa teria que mudar. Foi numa noite quente que tudo se tornou mais claro para mim. A lua iluminava o quintal e Joaquim estava sentado no chão de terra, olhando para cima. Eu me aproximei devagar e me sentei ao lado dele. "O que você está pensando?" perguntei. Ele demorou um pouco para responder. "Que eu não quero ser como nosso pai." Fiquei em silêncio. Eu não quero crescer e sentir o que ele sente. Não quero olhar para as pessoas como se fossem pequenas. Não quero me tornar um homem amargo. Eu respirei fundo. "Então não se torne." Ele virou o rosto para mim, e naquele momento, senti que aquele era um pacto silencioso entre nós. Joaquim queria se libertar.
E, de alguma forma, eu também queria. A questão era: como? A infância deixa marcas. Algumas são visíveis, como arranhões no joelho ou cicatrizes de quedas no quintal. Outras são invisíveis, mas muito mais profundas. Eu e Joaquim carregávamos essas marcas. Cada silêncio imposto, cada sonho abafado, cada noite em que ficamos olhando para o teto, esperando a tempestade passar. E foi ali, sob a luz da lua naquela noite, que percebi que o tempo não curaria essas feridas. Só nós poderíamos curá-las. Só nós poderíamos mudar essa história. E, em algum momento, faríamos isso. Há momentos na vida que dividem nossa história em um antes e um depois. Quando algo acontece e sabemos que nunca mais seremos os mesmos. Naquela noite, tudo mudou. Eu sempre soube que nossa casa não era um lar. Casas deveriam ser lugares onde as pessoas se sentiam seguras, onde se dormia sem medo, onde havia risadas nos corredores. Mas a nossa nunca foi assim. A gente aprendia a andar em silêncio, a falar baixo, a fingir que não existia. Aprendíamos a observar os sinais, a prever as tempestades antes que chegassem. Mas às vezes, elas chegavam sem aviso. Naquele tempo, final dos anos 1960, as famílias viviam de acordo com um ritmo previsível. O pai trabalhava fora, a mãe cuidava da casa, os filhos obedeciam. Na nossa rua, cada casa tinha sua própria rotina, e todas pareciam seguir essa mesma ordem. A diferença era que, nas outras casas, as luzes da sala ficavam acesas até tarde, porque as famílias conversavam antes de dormir. As mães sentavam-se com os filhos na varanda para contar histórias. Os pais carregavam os pequenos no colo, mostrando as estrelas. Na nossa casa, a luz se apagava cedo. E no escuro, aprendíamos que o silêncio era nossa melhor defesa. Era um dia comum. Eu e Joaquim tínhamos voltado da escola, feito nossas tarefas, jantado em silêncio como sempre. Nosso pai estava calado, mas isso não era novidade. Ele sempre ficava em silêncio, como se estivesse mastigando pensamentos que nunca compartilharia. Depois do jantar, fui para o quarto. Joaquim ficou no quintal olhando para o céu, como fazia todas as noites. Eu já estava deitada quando ouvi um barulho estranho. Não era algo alto. Não era algo que quebrava o silêncio da casa de uma vez. Era um som abafado, como se alguém tentasse engolir um soluço. Levantei devagar. Meu coração batia acelerado, porque eu já sabia o que aquele som significava. Abri a porta e vi minha mãe parada no corredor, com as mãos trêmulas, olhando para dentro do quarto de Joaquim. Aquela cena nunca saiu da minha cabeça. O jeito como ela ficou ali, como se estivesse presa entre a vontade de fazer algo e o medo que a segurava. O jeito como Joaquim estava parado, os olhos fixos no chão. O jeito como o silêncio dentro daquela casa parecia gritar mais alto do que qualquer som. Naquela noite, Joaquim ficou ainda mais calado. Eu queria perguntar, queria saber o que tinha acontecido, queria encontrar alguma forma de ajudá-lo. Mas eu já sabia. Não precisava perguntar. Não precisava ouvir nada. Porque eu conhecia o peso daquele olhar. O peso de quem já entendeu, muito antes da hora, que o mundo pode ser injusto. Que algumas dores não podem ser compartilhadas. Que existem coisas que simplesmente não se falam. Eu não sabia o que fazer. A única coisa que consegui foi sentar ao lado dele no quintal, em silêncio, olhando para as mesmas estrelas que ele tanto gostava de ver. E depois de um tempo, ele finalmente falou: "Você acha que o céu é um lugar melhor?" Eu engoli em seco. "Como assim?" Ele suspirou. "Lá. As coisas devem ser mais justas. As pessoas devem ser mais felizes." Aquela conversa me assustou. Porque, pela primeira vez, percebi que Joaquim não queria apenas fugir daquela casa. Ele queria fugir de tudo. Depois daquela noite,
Comecei a observar Joaquim ainda mais de perto. Ele estava diferente, mais silencioso do que nunca. Não desenhava mais, não sorria mais. Parecia que uma parte dele tinha se perdido. E eu sabia que se eu não fizesse nada, talvez ele se perdesse por completo. Então, pela primeira vez, tomei coragem para enfrentar minha mãe. Uma tarde entrei na cozinha enquanto ela lavava a louça. Ela estava distraída e parecia cansada, como sempre. Mãe. Ela não olhou para mim. Apenas continuou esfregando o prato com força. O que foi, Alzira? Respirei fundo. A gente precisa sair daqui. Ela parou por um segundo, mas depois continuou lavando como se não tivesse ouvido. Mas eu sabia que tinha. Mãe, olha para o Joaquim. Ele não está bem. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não responderia. Mas então, com a voz baixa, disse: Eu sei. Meu coração acelerou. Então por que a gente não faz nada? Ela respirou fundo. Porque eu não posso. Eu queria gritar. Queria dizer que isso não era verdade. Que sempre havia uma saída. Mas quando olhei nos olhos dela, entendi. Ela não acreditava que havia. Ela já tinha aceitado aquele destino. E, se dependesse dela, nunca sairíamos dali. Naquela noite, Joaquim e eu nos sentamos na cama e conversamos como nunca tínhamos conversado antes. Não precisávamos dizer muito. Sabíamos o que precisávamos fazer. Sabíamos que ninguém viria nos salvar. E que, se quiséssemos mudar nosso destino, teríamos que fazer isso sozinhos. Foi ali, naquele momento, que tudo mudou. Porque, pela primeira vez, sentimos algo que não sentíamos há anos. Esperança. E era essa esperança que nos guiaria para o que viria a seguir. O medo nos mantém parados. A revolta nos faz andar. Depois de tanto tempo engolindo cada dor em silêncio, percebemos que, se quiséssemos mudar nosso destino, teríamos que ser nós mesmos a fazer isso. Os dias passaram depois daquela conversa, mas algo dentro de mim já tinha mudado. Eu não era mais a mesma. Não podia ser. O que antes era medo se transformava, pouco a pouco, em revolta. Passei a enxergar tudo de forma diferente. Cada detalhe daquela casa parecia gritar comigo. O barulho do jornal sendo dobrado pelo meu pai na sala. O cheiro do café que minha mãe preparava com as mãos trêmulas. O som dos passos do Joaquim no quintal, sempre lentos, sempre arrastados. Eu nunca tinha prestado tanta atenção nesses detalhes. Mas agora, era como se estivesse vendo nossa vida de fora. Como se pudesse enxergar cada peça dessa prisão invisível que nos cercava. E tudo isso me deu uma certeza. Nós não podíamos ficar ali para sempre. Mas sair daquela casa não era tão simples. Afinal, não tínhamos para onde ir. Minha mãe dependia financeiramente do meu pai. Eu e Joaquim éramos apenas duas crianças, sem dinheiro, sem ninguém que pudesse nos acolher. Então, se queríamos encontrar uma saída, precisaríamos ser espertos. Precisaríamos agir com cuidado. Joaquim e eu passamos semanas pensando em como poderíamos sair dali. Não era algo que podíamos fazer de qualquer jeito. Se tentássemos ir embora sem um plano, seríamos obrigados a voltar. E então, tudo seria ainda pior. Um dia, enquanto lavávamos as panelas na cozinha, cochichei para minha mãe. A senhora já pensou em ir embora? Ela parou o que estava fazendo por um segundo. Seu olhar ficou fixo na água ensaboada. Ir para onde, Alzira? Eu sabia que essa seria a resposta. Mesmo assim, tentei insistir. A senhora tem alguma amiga? Alguma tia em outra cidade? Ela suspirou e continuou lavando as panelas. Não fale sobre isso, filha. Isso não é coisa de se pensar. Mas eu sabia que ela já tinha pensado. Sabia que todas as noites, quando olhava para o teto antes de dormir, minha mãe sonhava com uma vida diferente. Só que ela já tinha aceitado que aquilo nunca aconteceria. Eu não podia aceitar o mesmo. Com minha mãe incapaz de agir,
percebi que precisaríamos buscar ajuda em outro lugar. A única pessoa em quem eu confiava fora de casa era Dona Marina, uma vizinha que sempre nos tratou bem. Ela era uma mulher forte, viúva, que sustentava a casa costurando para fora. Esperei uma tarde em que ela estivesse sozinha e fui até lá. Dona Marina, comecei nervosa. Eu queria saber, a senhora já pensou em precisar sair de casa sem ter para onde ir? Ela franziu a testa, curiosa. Por que essa pergunta, menina? Mordi os lábios. Não podia contar tudo. Se falasse demais, corria o risco de alguém descobrir e as coisas ficarem ainda piores para nós. Nada não, é só que... Às vezes eu queria que minha mãe tivesse um lugar para ir, sabe? Dona Marina ficou me olhando por um tempo. E então, com um tom de voz mais baixo, disse algo que me fez entender que, mesmo as pessoas de fora, sabiam da nossa situação. Alzira! Algumas coisas na vida não são fáceis de resolver. Mas nunca se esqueça, ninguém merece viver preso. Eu queria perguntar mais. Queria saber se ela poderia ajudar. Mas antes que eu tivesse coragem, ouvi um barulho forte vindo da nossa casa. Meu coração disparou. Sem pensar, saí correndo. Quando cheguei em casa, vi minha mãe sentada no sofá, as mãos apertadas sobre o colo. Seu olhar estava perdido. Joaquim estava no quarto, deitado na cama, olhando para o teto. Eu não precisei perguntar. Eu já sabia. Eu já sabia que algo tinha acontecido. Que mais uma vez meu irmão tinha carregado um peso que nunca deveria ter sido dele. A revolta dentro de mim cresceu de um jeito que nunca havia crescido antes. E naquele momento, tomei a decisão que mudaria tudo. Naquela noite, sentei ao lado de Joaquim e falei baixinho. A gente precisa sair daqui. Ele não respondeu de imediato, mas depois de um tempo virou a cabeça para me olhar. Como? Engoli em seco. Eu ainda não sei, mas vamos dar um jeito. Ele respirou fundo. Eu não sei se consigo. Segurei sua mão. Consegue sim. E eu também. Era a primeira vez que falávamos sobre isso em voz alta. E agora não havia mais volta. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em tudo. Nos horários que meu pai saía e chegava. Nas chaves que minha mãe guardava dentro do armário. Nos poucos trocados que ficavam guardados na gaveta da cozinha. A gente não poderia simplesmente ir embora sem um plano. Mas uma oportunidade surgiria. E quando surgisse, a gente precisava estar prontos. Foi numa manhã de domingo que tudo aconteceu. Meu pai saiu para a mercearia mais cedo que o normal. Minha mãe estava na igreja. Joaquim e eu ficamos sozinhos em casa. Olhamos um para o outro. Não precisamos dizer nada. Fomos até o armário, pegamos as chaves, pegamos os trocados, pegamos uma sacola com algumas roupas. E então, saímos, sem olhar para trás, sem medo, sem dúvida. A partir daquele momento, o medo que nos manteve presos a vida inteira foi substituído por outra coisa: coragem. E essa coragem nos guiaria para o que viria a seguir. A vida tem um jeito curioso de acertar as contas. Às vezes, a justiça vem rápido. Outras vezes, ela demora. Mas uma coisa é certa: ninguém escapa dela para sempre. Naquele domingo de manhã, quando Joaquim e eu saímos de casa sem olhar para trás, senti algo que nunca havia sentido antes. Liberdade. Mesmo com o coração disparado, mesmo sem ter um plano completamente estruturado, havia dentro de mim uma sensação que eu nunca havia experimentado. Eu sentia que pela primeira vez éramos donos da nossa história. Caminhamos rápido pela estrada de terra, sem trocar muitas palavras. O barulho dos nossos passos parecia ecoar dentro de mim como se fosse um anúncio do que estava por vir. O mundo parecia maior do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, sabíamos que ele não seria gentil conosco. Eu não sabia exatamente para onde estávamos indo, mas sabia que não podíamos mais voltar, e o destino já estava se encarregando de cuidar do resto.
Nosso primeiro instinto foi ir até a casa de Dona Marina, a vizinha que sempre nos tratou bem. Bati na porta com força, e quando ela abriu e viu nossos rostos, não precisou perguntar nada. "Entrem", disse sem hesitação. A casa dela era pequena, com um cheirinho de café fresco e bolo de fubá. Tudo parecia aconchegante, mas meu corpo estava tão tenso que eu mal conseguia sentir qualquer conforto. Joaquim se sentou à mesa, os ombros encolhidos, a cabeça baixa. "O que aconteceu?" Dona Marina perguntou, olhando fixamente para mim. Respirei fundo. "A gente saiu de casa e não pode voltar." Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois, suspirou. Eu sabia que esse dia chegaria. O que eu não sabia era que meu pai descobriria rápido demais. Ele chegou em casa no meio da manhã, estranhando o silêncio, a ausência de Joaquim e minha. Minha mãe, aflita, não soube disfarçar. Ele percebeu que havia algo errado. E foi assim que ele começou a procurar. Naquela época não existiam telefones fáceis de acessar. Mas existiam vizinhos, conhecidos, pessoas que viam e falavam. Não demorou muito para ele bater na porta de Dona Marina. A gente estava lá dentro quando ouvimos os passos pesados. O sangue gelou nas minhas veias. Dona Marina nos olhou e sussurrou. "Fiquem aqui." Ela abriu a porta, e meu pai nem sequer pediu licença. "Cadê as crianças?" O tom de voz dele não estava alto. Ele nunca gritava, mas era o tipo de voz que fazia os outros recuarem. Dona Marina, no entanto, não recuou. "Elas estão aqui, mas só saem se quiserem." O silêncio entre os dois foi sufocante. Senti Joaquim apertar minha mão sob a mesa. Eu não queria sair, mas sabia que mais cedo ou mais tarde, essa conversa teria que acontecer. E aconteceu. Saí da cozinha com o coração disparado. Meu pai estava parado na sala, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ele abriu a boca para dizer algo, mas eu fui mais rápida. "A gente não vai voltar." Foi a primeira vez na vida que eu o interrompi. Foi a primeira vez que eu falei algo sem esperar sua permissão. A sala ficou em silêncio. Joaquim apareceu atrás de mim. Meu pai olhou de um para o outro. E então, soltou uma risada seca. "E vão viver como?" Minha resposta foi imediata. "De qualquer jeito, menos como a gente vivia lá." Os olhos dele brilharam de um jeito estranho. E, pela primeira vez, percebi algo que nunca tinha notado antes. Ele sabia que um dia isso aconteceria. O que aconteceu depois foi algo que nunca imaginei. Nos dias seguintes, enquanto ficávamos na casa de Dona Marina, descobrimos que a cidade inteira começou a comentar sobre nossa fuga. As pessoas falavam baixinho, nas esquinas, na mercearia, na igreja. As vizinhas começaram a olhar minha mãe com mais atenção. E foi assim que algo inesperado aconteceu. Minha mãe, que sempre esteve presa pelo medo, começou a perceber que não estava sozinha. A partir do momento em que souberam o que aconteceu, algumas mulheres da cidade começaram a se aproximar dela. Dona Marina, principalmente. E assim, aos poucos, minha mãe começou a se libertar. Ela nunca teve coragem de sair sozinha. Mas quando percebeu que os filhos tinham saído, percebeu que não tinha mais motivos para ficar. E então, em uma tarde qualquer, ela também foi embora. Quando meu pai percebeu que estava sozinho, foi tarde demais. Ele tentou convencer as pessoas de que nós tínhamos exagerado. Tentou fazer com que minha mãe voltasse. Tentou dizer que éramos ingratos. Mas ninguém mais ouvia. Pela primeira vez na vida, ele não tinha mais controle sobre nada. E o homem que sempre achou que nunca precisaria de ninguém, terminou sozinho. O tempo passou. Eu e Joaquim conseguimos seguir nossas vidas. Não foi fácil, mas aos poucos encontramos nosso caminho. Minha mãe também encontrou uma nova forma de viver. Começou a trabalhar, a se sustentar. E meu pai? Bom,
A última coisa que soubemos foi que ele perdeu a mercearia, que se tornou um homem recluso, que não era mais aquele comerciante respeitado. Ele aprendeu tarde demais que o medo que ele impôs durante anos não lhe garantiria nada no final. Porque, quando o medo acaba, o que sobra são as escolhas que fizemos na vida. E as dele o levaram exatamente para onde ele nunca quis estar. Sozinho. Nem toda liberdade vem sem marcas. Algumas são conquistadas a um preço alto. E por mais que consigamos seguir em frente, o passado sempre deixa rastros. Mas o que fazemos com essas cicatrizes define quem nos tornamos. O dia em que minha mãe saiu de casa foi como o fim de uma tempestade que durou a vida inteira. Por tantos anos, Joaquim e eu sonhamos em sair daquela prisão invisível. Mas nunca imaginamos que nossa mãe teria forças para nos seguir. Quando soubemos que ela havia decidido ir embora, foi como se um peso imenso fosse retirado dos nossos ombros. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que a liberdade não significava um final feliz imediato. A vida do lado de fora não era fácil. Nós não tínhamos para onde ir, não tínhamos dinheiro, não tínhamos certeza de nada. Só tínhamos uns aos outros. E talvez isso fosse o suficiente para recomeçar. Nos primeiros dias depois da separação, ficamos na casa de Dona Marina. Ela nos acolheu sem hesitar, sem perguntar nada. Minha mãe no começo mal falava. Era como se ela ainda estivesse processando tudo. Como se sua mente ainda estivesse presa em uma realidade da qual tentava escapar. Mas, com o tempo, ela começou a reagir. Começou a ajudar Dona Marina com as costuras. Começou a sair mais, conversar com outras mulheres da cidade. Começou a perceber que podia existir sem precisar pedir permissão. Foi um processo lento, mas foi acontecendo. E, pela primeira vez, vimos nossa mãe se tornando dona de si mesma. Joaquim também mudou. No começo, achei que ele ficaria perdido, que toda a dor que carregava ainda o faria afundar. Mas, ao contrário do que pensei, ele começou a florescer. Ele voltou a estudar com mais empenho. Começou a passar horas na biblioteca da cidade, lendo tudo o que podia. E um dia, depois de tanto tempo sonhando em silêncio, ele disse para mim: "Eu vou ser professor, Alzira." Era como se o menino que desenhava passarinhos finalmente tivesse encontrado suas asas. E eu sabia que ele voaria alto. Mas eu não sabia o que queria ser. Eu só sabia que queria viver. E mais do que tudo, queria nunca mais sentir medo de existir. Então, naquele dia, fizemos uma promessa. "Nunca vamos ser como ele", Joaquim disse. "Nunca", repeti. Era uma promessa simples, mas que mudou tudo. Uma tarde, enquanto estávamos sentados no quintal, minha mãe olhou para nós e disse algo que nunca esperei ouvir. "Me perdoem." Eu e Joaquim nos entreolhamos. "Pelo quê, mãe?" perguntei. Ela respirou fundo. "Por não ter protegido vocês." Meu coração apertou. Joaquim abaixou os olhos. "A senhora fez o que pôde", ele murmurou, mas ela balançou a cabeça. "Eu devia ter feito mais. Devia ter saído antes." Eu sabia que ela carregava a culpa, mas sabia também que não foi culpa dela, porque ela também era uma vítima. E o mais importante era que agora ela era livre. Anos se passaram antes que tivéssemos notícias do nosso pai novamente. Sabíamos que ele tinha ficado sozinho, que sua mercearia não ia bem, que as pessoas já não o viam com os mesmos olhos. E então, um dia, alguém bateu na porta de casa. Quando minha mãe abriu, lá estava ele, seu Américo. Mas não o homem que lembrávamos, não o comerciante imponente, o dono da casa que controlava tudo. Ele estava mais velho, mais magro. O olhar já não carregava mais aquela mesma firmeza. "O que você quer?" minha mãe perguntou sem hesitação. Ele respirou fundo. "Eu vim conversar." Ela ficou em silêncio. Joaquim apareceu ao meu lado.
Ele também não disse nada. Por tanto tempo, esperamos que esse momento acontecesse. Esperamos que ele reconhecesse tudo o que fez. Mas, quando o momento chegou, percebemos que não importava mais. Ele não era mais ninguém para nós. Minha mãe não o convidou para entrar. Ele percebeu que não havia nada a ser dito. E então, depois de um longo suspiro, ele virou as costas e foi embora. Para sempre. Os anos passaram. Joaquim conseguiu o que sempre sonhou. Se tornou professor. Eu encontrei meu próprio caminho. Minha mãe, mesmo depois de tantos anos, nunca mais voltou a ser a mulher apagada que conhecemos na infância. Ela encontrou dentro de si mesma algo que nunca imaginou que existia. Força. E nós sobrevivemos. Nós nos libertamos. Mas as cicatrizes, essas ficaram. Não há como apagar completamente tudo o que vivemos. Não há como fingir que não fomos marcados. Mas aprendemos a carregar essas marcas de um jeito que não nos prende. A dor ficou para trás. O medo ficou para trás. E no fim, a nossa liberdade foi o maior castigo para ele. Porque ele morreu sozinho, enquanto nós aprendemos a viver. Se essa história te tocou, curta o vídeo e se inscreva no canal. Também compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de força e superação. Até mais, queridos e queridas!